Saudações, amiguinhos dos números, professor Walter Almeida, 9º ano, matemática. Estamos em relações métricas no triângulo do retângulo, não é isso? Aula nova, conteúdo novo, vamos entender um pouquinho o que seria isso? Vem comigo. Bom, relações métricas num triângulo retângulo. Logo de cara, temos um triângulo retângulo, óbvio, mas o que acontece se eu pensar nesse triângulo retângulo aqui, traçar a altura dele, que gera um ponto H, correto? Então perceba o seguinte, o que seria a primeira coisa, o que seria fazer a altura desse triângulo? É uma reta perpendicular à base até o ponto mais alto desse triângulo. Então isso aqui eu chamo de altura. Se você observar, nós acabamos de dividir esse triângulo que era grande em dois menores, este e este, tudo bem? Bom, se esse ponto eu chamo ele de A, essa reta oposta, a grande, eu vou chamá-la de A minúsculo, tudo bem? Bom, esse vértice C determina que a reta oposta seja um C minúsculo. O vértice B determina que a reta oposta seja chamada de Bzinho. Bom, falta dar nome a apenas duas retas, essa e essa. Então aqui eu tenho a reta que eu vou chamar de M de Maria e aqui N de navio, tudo bem? Bom, logo de cara eu já consigo uma relação importante, que seria o quê? Você concorda comigo? Se essa reta toda eu chamei de A, quando eu divido ela, não ao meio, quando eu fraciono ela em duas partes, não é isso? Cada pedaço desse, se eu juntar de novo, eu não volto até a reta toda? Faz sentido? Então, M mais N tem que dar A. Então essa é uma primeira relação métrica importante, tudo bem? Toda vez que você dividir uma reta, se você juntar ou somar esses pedaços que você dividiu, você volta a ter a reta toda. Outra observação importante. Esse ângulo tem 90 graus, pensando no triângulo grande, tudo bem? Se esse ângulo tem 90 graus, significa que esses outros dois também têm 90 graus, ok? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo são 180. O que acontece se eu pensar nesses triângulos separados? Nesse triângulo ABH, triângulo AHC e no triângulo todo. Vamos fazer esse pensamento? Então aqui eu já desenhei separadinho, para a gente ganhar tempo. São os mesmos triângulos, porém separados, tudo bem? Então olha só. Se eu for pensar no meu triângulo grande, outra coisa que eu queria chamar a atenção antes de ir para as relações, propriamente dito, é que esses triângulos são semelhantes, tudo bem? Então, dito isso, voltemos aqui. Então observa bem, se eu pensar no triângulo ABC e ele ser semelhante ao triângulo HBA, vamos voltar aqui só para dar uma observada? O triângulo ABC, ou seja, o triângulo grande, o que existia primeiro, com esse triângulo da esquerda, ABH. E olha só que interessante. Se eu pegar a reta A e dividir pela reta C, então eu vou pegar, se eu pegar a base, a reta que vai do que tem um tracinho para o 2, e dividir do que tem de 1 para 90, eu vou fazer a mesma coisa nesse outro triângulo HBA. Então eu vou pegar o triângulo HBA. Vou dividir B, que é a mesma reta, pelo triângulo, pela altura H. Só fazer uma observação, não vai ser AHC. AHC. Pronto. Então observa bem. Hipotenusa por um cateto, hipotenusa por um cateto. Não é isso? Hipotenusa pelo cateto, hipotenusa pelo cateto. Então eu fiz isso aqui. Olha só que interessante. A vezes H, A, H. C vezes B, vou colocar em ordem alfabética. Então aqui eu tenho uma relação importante. Tudo bem? Toda vez que você dividir a base por um cateto, você vai achar a mesma coisa fazendo a base por um cateto de um triângulo semelhante. Tudo bem? Bom, vamos pensar numa segunda relação. A está para C, então, base pelo cateto. E agora eu vou pensar do triângulo
Pronto, vai ficar mais correto aqui. Do triângulo ABC, semelhante ao triângulo HBA. Agora vai bater. Então, hipotenusa pelo cateto, hipotenusa pelo cateto. Então, multiplicando cruzado, C vezes C dá C ao quadrado e A vezes M dá AM. Então, perceba que aqui eu tenho uma segunda relação, aqui eu tenho uma terceira, ok? E agora eu vou fazer essa relação. A está para B, então, A está para B, ou hipotenusa está para o cateto, assim como B está para N, assim como B está para N. Então, multiplicando cruzado, B vezes B vai ficar B ao quadrado, e A vezes N, AN. Temos aqui, então, a primeira relação, uma segunda relação, uma terceira relação e uma quarta relação, ok? Bom, a próxima relação seria o seguinte, uma comparação entre os triângulos pequenos. A altura está para um cateto, a altura está para o cateto, assim como a altura está para o cateto. Multiplicando cruzado, H vezes H e M vezes N. E aqui a gente estabelece mais uma relação. Vem comigo, ainda tem mais uma ainda. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 relações. Nós podemos estabelecer várias relações. Essas são as mais utilizáveis, tudo bem? Mas você pode estabelecer outras. Cateto por um cateto em um, pega o mesmo cateto e o mesmo cateto no outro. Tudo que você fizer em um triângulo, faça exatamente igual no outro e você vai descobrir coisas importantes. Mas vamos fazer uma observação. O que acontece se eu pegar essa relação e juntar a essa, colocar as duas numa só? Vamos ver? Então, C ao quadrado AM e B ao quadrado é igual a vezes N. Vamos juntar, fundir essas duas relações? Então eu vou pegar tudo que está antes do sinal de igualdade, por ordem alfabética. B ao quadrado e C ao quadrado. Bom, da onde saiu esse mais? Quando eu falei juntar, o verbo juntar determina que você some as coisas. Então eu estou somando tudo que está antes do igual. E vou também somar tudo que vem depois. Então, AM mais A vezes N. Peguei as duas, coloquei numa fórmula só, até aqui, tudo bem? Bom, isso aqui são letras diferentes, sou obrigado a deixar como está. Mas aqui acontece uma coisa interessante. Se você observar, eu tenho esse A aqui e tenho o mesmo A aqui. Então, vamos colocá-lo em evidência, ou seja, separar tudo que existe em um que também existe no outro. Que nesse exemplo, já até coloquei em outra cor para ficar mais claro, é o A. Quando você põe em evidência, você vai dividir esses termos pelo que você colocou. AM dividido por A, sobra só o M. AN dividido por A, você pode escrever assim também, e sobra somente o N. Professor, não vi nada ainda. Olha que coisa interessante. Vamos lá na nossa primeira dedução. Vem cá. Quando eu dividi essa reta, que era hipotenusa, eu dividi em duas retas, chamei de M e N. E te disse o seguinte, se eu pegasse esse pedaço mais esse, ou seja, M mais N, eu posso chamar de A, ou seja, é a toda a base do retângulo. Olha o que essa expressão matemática me sugere se eu fizer essa substituição aqui. Olha que interessante. M mais N é a mesma coisa que A, não é isso? E o que acontece quando você põe A vezes A? Você tem A ao quadrado. Professor, achei bonitinho e tal, mas o que isso representa? Simples. Na aula anterior, nós estudamos um conteúdo chamado Teorema de Pitágoras.
Então essa é mais uma demonstração de como se chegar ao Teorema de Pitágoras. Então se você divide retas, se você pega um triângulo, divide ele em dois, né? Dois triângulos semelhantes, você passa a ter três semelhantes, dois menores e o grande, não é isso? Parte do todo, quando você junta tem o todo. Bom, quando você começa a dividir retas de mesma posição uma pela outra dentro desses triângulos e aplica isso, comparando o menor pelo intermediário, o menor com o maior com o menor, o maior com o intermediário, quando você fizer isso, você vai descobrir várias relações. Entre elas, uma nova comprovação, uma nova demonstração da origem do Teorema de Pitágoras. Tudo bem? Quero dizer para vocês que o conteúdo geométrico de Teorema de Pitágoras, ele é essencialmente fundamental na sua vida. Às vezes, você fica se perguntando, professor, como é que eu vou aplicar esse conhecimento no meu dia a dia? Para que serve a matemática para mim? É só para a sala de aula? Eu não levo para a minha vida, eu não aplico? Bom, isso vai depender da habilidade que você desenvolve a partir do saber que você tem na sala de aula. A função da escola é te dizer que existe e fazer com que você enxergue isso no seu cotidiano. É óbvio que na sua escola você vai ter acesso a outros problemas, mais até profundos que o que a gente vai passar, vai deixar uma lista de exercícios para vocês estarem respondendo, mas é importante que você tenha essa consciência, que esse é um conteúdo que não é para morrer na sala de aula, ele tem que estar na sua vida, no seu dia a dia. Às vezes você tem uma árvore no seu quintal, precisa cortar essa árvore, não tem a altura dela, não sabe a altura, será que se eu cortar ela no pé, ela vai cair em cima do muro, será que não vai? Testa que você vai começar a entender que dá para aplicar a Teorema de Pitágoras para calcular a altura dessa árvore no seu quintal. Dá uma vasculhadazinha no YouTube, fica aqui a dica. Tem várias outras aplicações que podem ser reais e necessárias, tudo bem? Jamais se prenda somente ao conteúdo que está sendo dito aqui, ok? Então eu me despeço e daqui um pouquinho a gente volta com aquela explicaçãozinha de aplicação disso aqui em alguns exercícios, tudo bem? Então fiquem com Deus e se cuidem aí, beleza? Abraço.